Para a gente finalizar essa série, estamos partindo aí para o final dela, né? Que é a oração do Pai Nosso. Ela vai acabar no versículo 15. O último versículo falado foi sobre o versículo 13, que era as questões da tentação, do maligno, né? E o texto aponta para quem é dono do reino, para quem é dono do poder e para quem seja glória para sempre. Amém. É o nosso Deus. No 14:15 diz assim, ó: Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. A gente falou um pouco aqui, através do versículo 12, sobre essa questão, e isso aqui vem de acordo com a minha afirmação sobre a questão do Pai perdoa as nossas ofensas. No versículo 14 e 15, que é o final do ensinamento de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, ele coloca tudo dentro de algum lugar e fala só que é o seguinte, ó: se vocês não perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Existe uma questão que às vezes se levanta entre os cristãos, aqueles estudiosos da palavra, das doutrinas, que é uma das perguntas que se levanta: existe pecado sem perdão? E há quem diga, de fato a Bíblia garante, Jesus também nos ensinou que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Surge também uma questão que é: aquele que se suicida tem perdão? Existe esse debate, essa polêmica. No caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, isso aí o martelo está batido. Jesus falou, ó, quem peca contra o Espírito não tem perdão nem aqui, nem na era vindoura, mas aquele que peca contra o Pai, contra o Filho, existe uma distinção entre a Trindade aí. Isso aí é um assunto para um outro momento também. Mas aquele que se suicida, existe perdão para ele? A gente não tem como dizer. Até porque aquele que se suicidou não voltou para contar para onde ele está, e nem Deus veio até um de nós, pelo menos comigo ele não fez isso. Mas isso aí cabe a Deus resolver. Só que, como nós estamos aqui pensando, né, e aprendendo sobre a oração do Pai Nosso, eu entendo que um pecado que não tem perdão é a falta de perdoar uns aos outros. Porque o texto garante que se você não perdoa, o Pai não vai te perdoar. Então esse pecado ele é um pecado sem perdão. Só que tem como você mudar isso. Como que você muda isso? Perdoando, liberando perdão para o seu próximo. E no versículo 15, para encerrar, ele diz: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Gente, isso é muito sério. A fundação do Evangelho, a base de todo o ensinamento de Deus para as nossas vidas é o perdão. Jesus é o grande exemplo sobre isso. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, mostrando a sua misericórdia e o seu amor quando ainda éramos pecadores. O que o texto está dizendo quando ele diz isso? Quando nenhum dos homens tinha salvação, quando nenhum de nós diante de Deus era justificado, não tinha como a gente ser perdoado. Deus, na sua bondade, envia Jesus, o teu filho, para morrer, para se entregar por cada um de nós e para falar, ó, eu estou te entregando aqui a possibilidade de salvação por meio do meu filho. Eu estou mostrando a você que eu amei você antes de você me amar. E ele é o grande exemplo do perdão. Jesus, a figura de Jesus, a trajetória de Jesus, a missão de Jesus, deixando o céu, deixando ali o trono, vindo encarnado, vindo a existir aqui na terra, viveu como os homens, conheceu no seu corpo a natureza humana, e ele vem e nos mostra o que é o perdão, se entregando na cruz, aceitando, não revidando as bofetadas. Ele tomou soco, cuspiram em Jesus, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho, trazendo para os nossos dias, zoaram Jesus de verdade, sabe? Acabaram com ele, cancelaram ele, e ele não revidou, mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, mesmo sendo o próprio Deus. Ele baixou a cabeça, se entregou como uma ovelha muda diante. A Bíblia diz que como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele se entregou totalmente por causa desse amor e nos mostrando como é o perdão verdadeiro. Então, nada mais justo, nada mais certo do que ele estabelecer esse princípio. Se você não perdoa, eu não te perdoo. Nesse caso, é condicional. Não adianta você chorar, não adianta você clamar, não adianta você insistir, não adianta você amar,
não adianta você visitar nos hospitais aqueles que estão enfermos, não adianta você levar alimento para aqueles que estão passando fome, nada disso adianta. Se você não liberar perdão para aquele que tem te ofendido. Então Jesus finaliza a oração do Pai Nosso nos trazendo esse sério ensinamento sobre o perdão e sobre o que Deus ordena, sobre o que Deus estabelece a questão do perdão, tá bom? Eu espero de coração que essa série tenha transformado a sua maneira de ver o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Eu espero que Deus tenha aí ministrado ao teu coração libertação. Eu desejo do fundo da minha alma que Deus tenha trazido para a tua vida uma edificação, que você tenha sido, que você tenha tido o seu coração aberto durante toda essa série, que são, acho que deu um total de 8 ou 9 vídeos, alguma coisa assim. Que você seja alcançado pela misericórdia de Deus, que você entenda que Jesus está nos ensinando um local para a gente orar. Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando a acessar a Deus, entrando no seu quarto, fechando a sua porta, trazendo Deus para a sua intimidade. Ele está nos mostrando que Ele é o pão vivo, Ele está nos ensinando nessa oração que Ele é quem nos supre, é Ele o nosso provedor. Nós devemos ser inteligentes e depender única e exclusivamente de Deus. Nós devemos perdoar uns aos outros. Nós devemos aguardar uma recompensa. Existe uma recompensa, já falamos sobre isso. A Bíblia diz que Ele está nos vendo. Quando muitas das vezes você vai vir para a oração, você vai dobrar os teus joelhos, você vai falar com Deus, e a sensação que vai te dar um sentimento de que Ele não te ouviu, de que Ele não te escutou, que você não sentiu nenhum arrepio, que você não sentiu Ele no teu quarto, mas entenda isso, Deus não nos chamou para sentir, Deus chamou cada um de nós para ter fé. Tenha fé, a fé genuína, a fé que te dá a certeza de que Deus está te ouvindo, que você pode orar, que você pode falar, que a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa te ouvir, que Ele não está longe para que não possa ouvir a sua oração. Que Deus o abençoe, permanece ligado aí nesse perfil, Abba Pai, todo dia, e faça desse Abba Pai o seu Pai de todos os dias. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.